Michele e eu sou esposa do Jefferson. Como era o Jefferson antes? No começo do namoro, ele era uma pessoa alegre, era feliz. Só que em certos momentos, quando a gente brigava, eu percebia que ele era bem estressado. Ele ficava muito nervoso. Nosso relacionamento, desde o começo do namoro, foram cheios de idas e vindas. A gente começava a namorar, de repente terminava, passava um tempo separado, mas sempre mantendo contato e depois voltava. E numa dessas idas e vindas, a gente teve a Maiara, nossa filha. E foi aí que nós começamos a morar junto. Foi aí que ele decidiu assumir eu e a Maiara, que antes eu morava com os meus pais. Aí ele alugou uma casa pra gente e a gente foi morar junto. Então foi a partir desse momento que eu comecei a conhecer melhor o Jefferson, como ele era como pessoa. Porque quando a gente está namorando é uma coisa, a gente não tem tanta convivência com a pessoa. Mas quando a gente passa a morar junto, que a gente realmente vai conhecer a pessoa que a gente está vivendo, né? O parceiro da gente. E assim, aos poucos eu fui percebendo como o Jefferson era. Que ele era uma pessoa grossa, que ele era uma pessoa agressiva nas palavras, ele não sabia conversar comigo, entendeu? E assim, ele era um homem muito machista. Isso aí pegou muito no nosso relacionamento no começo. Havia muitas brigas por conta disso, por causa do machismo dele. E também quando ele se estressava, me chutava as coisas. Quando ele não conseguia, por exemplo, arrumar alguma coisa, ele ficava super estressado ao ponto de quebrar aquela coisa. E assim, esse comportamento dele começou a me deixar assustada. E também deixar a minha filha assustada. Eu comecei a ficar um pouco preocupada em relação a isso. Ele trabalhava em um trabalho fechado, primeiramente, quando nós fomos morar junto. Aí passou um determinado tempo, só aquela renda não estava dando pra gente. Foi aí que ele conheceu os eventos, as festas. Primeiramente ele foi trabalhar arrumando a iluminação do som. E aí depois ele se interessou em ser DJ e se especializou para isso. E aí a partir desse momento a nossa vida começou a virar um pesadelo. Então, é um pouco difícil para mim falar sobre isso. Porque foram momentos de muita dor. Porque ele virou outra pessoa. Ele começava a ter o foco dele só para as festas, a se preocupar mais com aquilo e distanciar de mim da Maiara. E aquilo tudo, aquele ambiente, assim, teve coisas boas. Em relação a finanças, a gente conseguiu melhorar financeiramente. Mas assim, vinha dinheiro na nossa mão, mas logo ia embora. Começou a ter muitas brigas por conta de ciúmes, bebedeira, que ele chegava em casa tarde, praticamente amanhecendo o dia, ele chegava em casa todo bêbado, estava drogado, mas eu não sabia. O Jefferson sempre usou drogas antes da gente começar a namorar e eu não sabia. Eu desconfiava, mas não tinha uma certeza. Entendeu? Eu perguntava para ele e ele sempre me negava. Entendeu? Eu desconfiava. Não pela questão do comportamento dele. Por quê? Porque eu conheci ele assim. Ele já era meio estressado. Achava meio estranho, né? Ele não ter esse domínio próprio. Entendeu? Mas pensei que fosse da personalidade dele mesmo. E também a questão dele ser muito magro. Ele sempre foi muito magro, desde que eu conheci. Só que assim, eu ficava esperando ele engordar, criar uma carninha, né? Ficar
mais forte, porque ele tava ficando mais velho e nada de criar corpo de homem, né? Sempre teve esse corpo dele. Assim, mais magrinho, mas ele começou a ficar muito magro. E assim, o Jefferson começou a perder muitas horas de sono, ele ficava sem sono, virava à noite e ele não conseguia dormir, era uma coisa esquisita. Eu ia dormir, ele não dormia. E assim, começou a ter muitas brigas, nosso relacionamento realmente tinha acabado. Estávamos em casa, mas parecíamos dois estranhos. Entendeu? Naquele momento, o dinheiro não trouxe felicidade para nós. Entendeu? Tinha o dinheiro, mas nós não éramos felizes. Porque não tínhamos um relacionamento saudável. Era só brigas, minha filha participava disso, porque a gente não tinha sabedoria, discutia na frente dela, as brigas aconteciam na frente dela, e eram brigas pesadas, xingávamos um ao outro, não tinha respeito, tinha acabado o respeito. E aí fui desgastando e comecei a ficar muito triste com aquela situação, comecei a entrar num processo de depressão, minha filha também, muito triste com o pai dela, porque ele sempre estava ausente. Ele nunca estava presente nas festinhas da escola, até nas festinhas familiares ele nunca estava presente. Sempre ele arrumava alguma desculpa, tinha que ajudar alguém. Ele sempre foi assim, ele gostava muito de ajudar as outras pessoas. E assim, acabava que atrapalhava, porque ele não dava o real valor que ele precisava dar para as pessoas que mereciam, que é a família dele. Então, nosso relacionamento ficou muito desgastado. Então, eu resolvi dar um basta nisso, eu não estava aguentando mais. Aí, como ele viu que eu já estava numa situação terrível, que a gente estava para terminar e tudo, ele foi e, como a gente estava indo na igreja, ele falou: por que você não vai no encontro com Deus? Vai ter um encontro. E lá eu sei que você vai ter sua vida transformada. E assim, eu falei, fiquei meio receosa de ir, entendeu? Porque eu não era muito de frequentar a igreja. Mas mesmo assim eu quis ir. Eu quis dar essa oportunidade, que era a minha única chance, minha última chance, na verdade, em relação ao nosso casamento, à nossa vida. E eu estava precisando daquele momento. E eu fui para o encontro com Deus. E foi como ele falou. Realmente eu voltei transformada. Eu voltei outra pessoa. Eu voltei disposta a lutar pelo nosso casamento, a lutar pela minha vida. Porque eu já estava começando a perder o gosto pela própria vida. Não querer mais viver, entendeu? Não querer estar aqui. Não querer estar com ele. Mas graças a Deus, Deus renovou tudo. E me deu forças também para lutar por ele. Aí começou um novo processo na nossa vida. Mas eu decidi a lutar pelo nosso casamento. Eu creio que Deus poderia mudar o Jefferson totalmente. E comecei a orar por ele. E assim, aí nosso relacionamento dava o seguinte: eu estava fora das festas e ele continuou com as festas. E aquilo me entristecia muito. Só que eu continuei orando pela vida dele. E chegou um ponto que eu falei: não, chega. Agora você vai ter que decidir. Ou é eu, ou é as festas. Você vai ter que decidir com quem você vai querer ficar. Porque não estava dando para viver daquele jeito. Não estava dando. A gente precisava dar outro rumo para nossa vida. Foi aí que eu coloquei ele contra a parede e falei que ele ia ter que tomar essa decisão. Ou eu e a Maiara, ou as festas. E para honra e glória do Senhor, foi graças a Deus, ele escolheu a gente. Ele escolheu continuar a nossa história. Fiquei muito feliz quando ele aceitou ir. Foi muito bom. E assim,
ele teve um encontro com Deus e foi marcante para ele e para mim também. Assim, ele voltou totalmente transformado, querendo ser uma nova pessoa. Aí começou uma nova fase na sua vida. Só que assim, ele continuava usando as drogas, só que ele não havia me contado. Ele veio me contar somente depois que a gente se casou no civil. Ele esperou a gente se casar no civil e ter segurança para poder me contar. Porque eu acho que ele tinha receio de eu largar ele por conta do que ele havia escondido, por conta das mentiras. Assim, quando ele me contou toda a verdade, que há muitos anos ele usava a droga que ele sempre usou. Quando ele se expôs para mim, tudo que ele estava vivendo, o sofrimento que ele estava vivendo, para mim não foi fácil, porque eu imaginava um outro Jefferson, e ele era duas pessoas. Ele fingia uma coisa para mim e era outro homem. E assim, aquilo me doeu muito, me marcou muito quando ele me contou. E assim, depois que ele me contou, foi aí que eu fui ajudar ele em oração e também da maneira que ele pediu para me ajudar, porque ele me contou como ele se sentia, como é que ele estava quando ele tinha usado drogas, para mim poder. Ele quis gerar confiança, porque assim, eu julgava muito, eu não aceitava porque ele não conseguia sair das drogas, porque assim, para mim, eu bebia, e para mim foi fácil sair do vício da bebedeira, e para ele não, e eu não conseguia entender o porquê. E aí ele foi me explicar o que era difícil, o que era química no organismo, e me explicou como ele se sentia antes de usar a droga, quais os pensamentos. E assim, aí eu pude ajudá-lo, comecei a passar confiança para ele. Então, o Jefferson, depois do encontro, ele começou a estudar muito. Ele começou primeiramente a estudar a Bíblia, estudava muito a Bíblia, escutava áudios, passava a noite com áudios no ouvido e ouvia a Bíblia várias vezes. Só que ele começou a ter as recaídas, e isso estava prejudicando o nosso relacionamento, que voltou às brigas, às discussões, à desconfiança, que nenhum relacionamento sobrevive à desconfiança, né? Tem que ter confiança. Aí passou um período, o Jefferson lutando contra as drogas, mesmo depois de ter ido para o encontro, ele foi em outros encontros participar, também trabalhar. Mas mesmo assim, Deus sempre usou a vida do Jefferson, através da história dele. E aí depois ele começou a conhecer o coach e também o PNL. E foi a partir daí que a mudança veio, porque ele tinha ferramentas que o ajudava em relação à mudança dele. E também ele começou a pesquisar como sair daquilo. E foi criando um passo a passo para ajudar ele a sair daquela vida. Chegou a um ponto que, para a honra e glória do Senhor, ele foi liberto. Ele acordou e já não sentia mais vontade de usar as drogas, porque ele me contava que o primeiro pensamento dele ao amanhecer era de usar as drogas. Aquilo me entristecia muito, porque a gente queria que o primeiro pensamento fosse a gente, né? Fosse eu, a Maiara, a nossa família. E assim, aí depois a gente teve o nosso pequeno, o João Gabriel. E assim, graças a Deus, para a honra e glória do Senhor, né? Ele agora é liberto, é limpo. E através da nossa história, ele pode ajudar muitas vidas.
E assim, eu quero deixar uma mensagem para você que está vendo esse vídeo, que está passando pelo vale. Fácil? Não é. Mas assim, eu tenho certeza, eu tenho fé em Deus, que você também vai conseguir. Assim como Jefferson conseguiu, você também vai conseguir passar essa fase. Ele criou um método, um passo a passo, que é a jornada Vida Sem Drogas, e ali ele explica tudinho, como ele conseguiu quebrar as crenças, foi através de ferramentas, ele conseguiu sair dessa vida. E é isso. Eu hoje em dia eu sinto muita gratidão a Deus pela pessoa que ele se tornou, e que agora, graças a Deus, ele é um homem diferente. Ele é um marido que me valoriza e ele expõe isso para as pessoas, quanto eu sou importante para ele. E também ele valoriza meus filhos, os nossos filhos. Ele agora é uma pessoa amorosa, uma pessoa que se preocupa com a gente, que quer estar com a gente, que passa momentos com a gente, que cuida financeiramente da gente, que antes ele não fazia isso. Agora ele virou um homem de verdade. Agora sim, ele se tornou meu super marido. Só tenho a agradecer a Deus pelo que ele fez, pelo meu marido, pela minha vida e pelo nosso casamento, pela vida dos meus filhos, que agora a gente pode ter uma nova história, uma nova vida.